Você já parou para pensar por que algumas pessoas parecem atrair dinheiro como um imã, enquanto outras passam a vida inteira lutando, correndo atrás, mas nunca alcançando? Será que é sorte? Será que é destino? Ou será que existe algo mais profundo, algo que ninguém te contou? Algo que está dentro de você esperando ser ativado? Eu vou te dizer uma coisa que pode mudar tudo a partir de agora. A falta de dinheiro não é um problema de conta bancária, é um problema de mentalidade. E se você não resolver isso na raiz, vai continuar repetindo os mesmos ciclos, os mesmos erros, as mesmas frustrações. Napoleon Hill passou 20 anos estudando as pessoas mais ricas do mundo. Ele não estava interessado em fórmulas mágicas ou atalhos. Ele queria entender o que estava por trás do sucesso. E sabe o que ele descobriu? Que tudo começa na mente. Tudo. O dinheiro que você tem ou não tem hoje é o reflexo direto dos pensamentos que você alimentou ontem, na semana passada, nos últimos anos. Se você quer mudar sua realidade financeira, precisa primeiro mudar o que acontece dentro da sua cabeça. E isso não é teoria de autoajuda. Isso é lei. Lei mental, lei espiritual. Lei que funciona, quer você acredite ou não. Agora, eu sei o que você pode estar pensando, mas eu trabalho duro, eu me esforço, eu faço tudo certo e mesmo assim o dinheiro não vem. E eu entendo. Eu já estive nesse lugar. Já acordei no meio da noite com o coração apertado, me perguntando como ia pagar as contas no final do mês. Já senti aquela sensação de impotência, de estar preso numa engrenagem que não para nunca. Mas o que eu aprendi, e o que Napoleon Hill ensinou para milhões de pessoas, é que trabalho duro sem direção mental é como remar contra a correnteza. Você se cansa, se desgasta, mas não sai do lugar. O segredo não está em trabalhar mais. Está em alinhar sua mente com aquilo que você quer atrair. E aqui está a primeira verdade que vai doer um pouco, mas que precisa ser dita. Você tem medo. Medo de ser pobre. Medo de fracassar. Medo de não ser suficiente. E esse medo, mesmo que você não perceba, está comandando suas decisões. Está sabotando suas ações. Está criando um campo energético ao seu redor que repele exatamente aquilo que você diz que quer. Napoleon Hill identificou o medo da pobreza como um dos 6 maiores medos que paralisam a humanidade. E esse medo é sutil. Ele não grita. Ele sussurra. Ele faz você adiar aquela ligação importante. Faz você duvidar da sua capacidade. Faz você aceitar menos do que merece. E enquanto você não enfrentar esse medo de frente, ele vai continuar ditando sua vida financeira. Mas eu tenho uma boa notícia. Uma notícia que pode mudar tudo. Você não precisa viver assim. Existe uma virada. Existe um ponto de ruptura. Um momento em que tudo muda. E esse momento começa quando você decide, de forma consciente e deliberada, que não vai mais aceitar a escassez como sua realidade. Quando você para de se ver como vítima das circunstâncias e começa a se ver como criador da sua própria vida. Essa decisão não é emocional. Não é uma esperança vaga. É uma declaração de guerra contra tudo aquilo que te manteve pequeno até agora. E antes de continuar, eu quero te fazer um convite. Se essa mensagem está fazendo sentido para você, se algo dentro de você está despertando, eu peço que você se inscreva no canal. Não é só um clique, é um compromisso de que você está disposto a mudar, a evoluir, a sair da zona de conforto e entrar na zona de criação. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilhe esse vídeo, porque a transformação de um pode ser o início da transformação de muitos. E juntos, a gente cria uma onda de prosperidade que não pode ser parada. Agora vamos ao que interessa. Vamos falar sobre o que realmente aconteceu na minha virada, e na virada de milhares de pessoas que aplicaram os princípios de Napoleon Hill. A primeira coisa que mudou não foi minha conta bancária, foi minha percepção sobre dinheiro. Eu deixei de ver dinheiro como algo escasso, algo difícil, algo que só os outros têm, e comecei a ver dinheiro como energia, como fluxo, como algo que está disponível para todo mundo, desde que você esteja vibrando na frequência certa. Isso pode parecer estranho no começo, pode parecer até esotérico demais, mas pensa comigo, por que tem gente que trabalha menos e ganha mais? Por que tem gente que parece estar sempre no lugar certo na hora certa? Não é sorte, é alinhamento, é mentalidade, é a capacidade de acreditar, de verdade, que você merece e pode ter.
Napoleon Hill falava sobre o poder do desejo ardente. Não é um desejo qualquer. Não é aquele "seria legal se eu tivesse dinheiro". É um desejo que queima, que consome, que não te deixa dormir em paz até que você faça acontecer. Quando você tem esse tipo de desejo, sua mente começa a trabalhar a seu favor. Ela começa a buscar soluções, a enxergar oportunidades, a criar caminhos onde antes só havia paredes. Mas se o seu desejo é fraco, se você só quer dinheiro quando der ou se for possível, se a situação melhorar, então sua mente também vai trabalhar de forma fraca. Vai encontrar desculpas, vai justificar a falta, vai manter você exatamente onde você está. Eu vou te dar um exercício prático, e eu quero que você faça isso hoje, não amanhã, não na semana que vem, hoje. Pegue um papel e uma caneta e escreva com a mão, não no celular, com a mão mesmo, quanto dinheiro você quer ter. Seja específico. Não escreva "quero ter dinheiro". Escreva o valor exato. E depois escreva por que você quer esse dinheiro. O que ele vai te dar? Liberdade, segurança, paz de espírito, a possibilidade de ajudar quem você ama. Seja honesto, seja real. E então, escreva o que você está disposto a dar em troca. Porque nada vem de graça. Você vai ter que oferecer seu tempo, sua energia, seu talento, seu serviço. Mas quando você faz esse pacto consigo mesmo, quando você coloca no papel de forma clara e objetiva, algo muda. Sua mente subconsciente recebe a ordem e começa a trabalhar para você 24 horas por dia. E aqui entra outro ponto crucial. A maioria das pessoas tem um relacionamento tóxico com dinheiro. Elas dizem que querem, mas no fundo, elas têm raiva. Raiva de quem tem, raiva de quem ganha mais. Elas acham que dinheiro corrompe, que rico é desonesto, que para ter dinheiro você precisa pisar nos outros. E enquanto você carregar essas crenças, você vai repelir dinheiro, porque você não atrai aquilo que você julga. Você não recebe aquilo que você condena. Se você quer prosperidade, precisa fazer as pazes com ela. Precisa começar a ver dinheiro como ferramenta, como liberdade, como expansão. E precisa parar de romantizar a pobreza. Ser pobre não é nobre, não é humilde, não é espiritual, é limitante. E você tem o direito e a capacidade de mudar isso. Outro erro que eu cometi por anos, e que vejo muita gente cometendo ainda hoje, é esperar. Esperar o momento certo, esperar a economia melhorar, esperar ter mais tempo, esperar ter mais dinheiro para investir. E enquanto você espera, a vida passa, as oportunidades passam, e você continua no mesmo lugar. Napoleon Hill dizia que a procrastinação é o assassino de oportunidades, e ele estava absolutamente certo. Toda vez que você adia uma ação, você está dizendo para o universo: eu não estou pronto, eu não mereço, eu não acredito. E o universo, que responde aos seus pensamentos e ações, simplesmente te dá mais do mesmo, mais espera, mais adiamento, mais frustração. Então a virada acontece quando você age, mesmo com medo, mesmo sem ter todas as respostas, mesmo sem saber exatamente como vai dar certo. Você age, porque ação gera resultado, e resultado gera confiança, e confiança gera mais ação. E aí começa o ciclo virtuoso, o ciclo da prosperidade, o ciclo que separa quem vive de verdade de quem apenas sobrevive. E eu não estou falando de ação impulsiva. Estou falando de ação direcionada, ação que vem de uma mente clara, de um desejo definido, de uma fé inabalável. E aqui eu preciso falar sobre fé. Não fé religiosa necessariamente, mas fé no processo, fé na sua capacidade, fé de que o universo conspira a seu favor quando você está alinhado com o seu propósito. Napoleon Hill chamava isso de fé autossugerida. É quando você repete para si mesmo todos os dias, até que sua mente subconsciente aceite como verdade que você é capaz, que você merece, que você vai conseguir. E essa repetição não é fraqueza, é programação, é ciência, é o que as pessoas mais bem-sucedidas do mundo fazem sem nem perceber. Vou te ensinar outro exercício poderoso. Antes de dormir todo dia, feche os olhos e visualize sua vida como você quer que ela seja. Não imagine de forma vaga. Veja os detalhes. Sinta as emoções. Veja você mesmo vivendo com abundância, pagando suas contas com tranquilidade, ajudando quem você ama,
tendo tempo para fazer o que te dá prazer. Sinta a sensação de segurança, de liberdade. E enquanto você faz isso, seu subconsciente não sabe que é imaginação. Ele aceita como realidade e começa a mover céu e terra para transformar aquela imagem em fato concreto. Faça isso por 30 dias. Não pule nenhum dia e observe o que acontece. Você vai começar a tomar decisões diferentes. Vai começar a agir diferente. E os resultados vão começar a mudar. Mas tem um inimigo silencioso que você precisa enfrentar. E ele se chama dúvida. A dúvida é a antítese da fé. Toda vez que você planta uma semente de desejo, a dúvida vem logo em seguida tentando arrancá-la. Ela diz: será que vai dar certo? E se eu falhar? E se as pessoas rirem de mim? E se você der ouvidos a ela, você nunca vai sair do lugar. Napoleon Hill dizia que a dúvida e o medo são os maiores inimigos do sucesso. E a única forma de vencê-los não é ignorando, é substituindo pensamentos de dúvida por pensamentos de certeza, substituindo medo por coragem, substituindo limitação por expansão. E isso é uma batalha diária, uma escolha consciente, uma decisão que você precisa tomar toda vez que aquele pensamento negativo surgir. E sabe o que é interessante? Quando você começa a mudar por dentro, o mundo ao seu redor começa a mudar por fora. Você começa a atrair pessoas diferentes, oportunidades diferentes, situações diferentes. Não é mágica, é magnetismo, é a lei da atração em ação. Você se torna um ímã daquilo que você vibra. Se você vibra escassez, você atrai escassez. Se você vibra abundância, você atrai abundância. E isso não tem nada a ver com fingir que está tudo bem quando não está. Tem a ver com escolher conscientemente em que você vai focar, no problema ou na solução, na falta ou na possibilidade, no medo ou na fé. E eu quero pausar aqui mais uma vez para te fazer outro convite. Se você está sentindo que algo está mudando dentro de você enquanto ouve isso, eu quero que você deixe um comentário. Escreva uma palavra, uma frase, algo que represente o que você está sentindo agora. Porque quando você coloca para fora, quando você declara, você está dando mais um passo na direção da sua transformação. E se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora, porque tem muito mais conteúdo poderoso vindo. Conteúdo que vai te ajudar a construir a vida que você merece. E compartilhe esse vídeo com quem você quer bem, porque transformação se multiplica quando é compartilhada. Agora, eu quero te contar sobre o momento exato da minha virada, o momento em que tudo mudou. Não foi quando o dinheiro chegou. Foi quando eu parei de me sentir inferior a ele, quando eu parei de achar que dinheiro era maior do que eu, quando eu entendi que eu sou o Criador, e dinheiro é apenas a consequência. Parece simples, mas é profundo. A maioria das pessoas se coloca numa posição de submissão ao dinheiro. Elas dizem, eu preciso de dinheiro, e aí o dinheiro vira o Senhor, e elas viram escravas. Mas quando você inverte isso, quando você diz, eu sou a fonte, eu crio valor, que o dinheiro vem como resultado do valor que eu entrego, tudo muda. Você deixa de ser dependente e se torna protagonista. Napoleon Hill ensinava que você precisa ter um plano definido. Não adianta querer dinheiro sem saber como você vai conseguir. E aqui não estou falando de um plano perfeito. Estou falando de um ponto de partida, de uma direção, de uma estratégia que você vai ajustando conforme avança. Muita gente fica paralisada esperando o plano perfeito. E enquanto isso, o tempo passa. O plano perfeito não existe. O que existe é ação, ajuste. É assim que você constrói riqueza. É assim que você constrói qualquer coisa de valor na vida. Você começa, você aprende, você melhora, você continua. E tem outra coisa que eu precisei aprender da forma mais difícil. Você não pode fazer isso sozinho. Ninguém constrói nada grande sozinho. Você precisa de aliados. Você precisa de pessoas que acreditam em você, que te desafiam, que te apoiam. Napoleon Hill chamava isso de mastermind. É o poder da mente coletiva. Quando duas ou mais mentes se unem com um objetivo comum, elas criam uma terceira mente, uma mente mais poderosa, uma mente que tem acesso a recursos, ideias e possibilidades que nenhuma das mentes individuais teria sozinha. Então, se você quer dar uma virada real na sua vida financeira, olhe ao seu redor. Com quem você está andando?
Quem está influenciando seus pensamentos? Quem está puxando você para cima e quem está te puxando para baixo? E tenha coragem de fazer mudanças, mesmo que doa, mesmo que seja desconfortável, porque o círculo que você escolhe hoje define o futuro que você vai viver amanhã. Outra lição poderosa: o dinheiro ama velocidade. Não estou falando de pressa, estou falando de decisão rápida e ação imediata. As pessoas que prosperam são aquelas que decidem rápido e mudam de ideia devagar. As pessoas que ficam presas na escassez são aquelas que demoram para decidir e mudam de ideia o tempo todo. Elas ficam em cima do muro. Elas querem garantias. Elas esperam sinais. E enquanto isso, a oportunidade passa. Aprenda a confiar na sua intuição. Aprenda a tomar decisões mesmo sem ter todas as informações. Porque na vida real, você nunca vai ter todas as informações. Você vai ter que dar um salto de fé. E é nesse salto que a mágica acontece. Agora deixa eu te falar sobre algo que muita gente não quer ouvir. Você vai precisar se sacrificar, pelo menos no começo. Você vai precisar abrir mão de algumas coisas, de algumas horas de sono, de alguns momentos de lazer, de algum conforto temporário, porque não existe almoço grátis, não existe transformação sem esforço, e quem te vende a ideia de que você pode ficar rico sem fazer nada, está te enganando. Mas aqui está a boa notícia. O sacrifício é temporário. Os resultados são permanentes. Se você trabalhar duro nos próximos meses, nos próximos anos, com foco, com estratégia, com mentalidade certa, você pode construir uma vida que a maioria das pessoas só sonha. Uma vida de liberdade, de escolhas, de impacto. E esse sacrifício vai valer cada segundo. E enquanto você está nessa jornada, você vai enfrentar críticas. Vai ter gente que não vai entender. Vai ter gente que vai rir. Vai ter gente que vai dizer que você está sonhando alto demais. E sabe o que você faz? Nada. Você não precisa convencer ninguém. Você não precisa provar nada para ninguém. Você só precisa continuar, porque os resultados vão falar por você. E quando eles virem você onde você chegou, as mesmas pessoas que duvidaram vão querer saber como você fez. Mas aí, você já vai estar tão focado na próxima meta que nem vai se importar mais com a opinião delas. Napoleon Hill estudou Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison, homens que começaram do nada, homens que foram ridicularizados, homens que faliram várias vezes antes de vencer. E sabe o que todos eles tinham em comum? Persistência. Eles não desistiram. Não no primeiro obstáculo, não no 10º, não no 100º. Eles continuaram, porque sabiam que cada falha era uma lição, cada erro era um passo mais perto do sucesso. E quando você entende isso, quando você para de ver o fracasso como fim e começa a ver como feedback, você se torna imparável. Eu vou te dar mais um exercício. Todo dia, ao acordar, antes de pegar o celular, antes de olhar as redes sociais, antes de se perder nas notícias ruins, eu quero que você diga em voz alta: eu sou o criador da minha realidade. Minha mente é poderosa. Eu mereço prosperidade e eu vou conquistar o que é meu por direito. Pode parecer bobo, pode parecer exagerado, mas faça. Faça por 7 dias consecutivos. E observe como você se sente. Observe como suas decisões mudam. Observe como sua postura muda, porque você está reprogramando sua mente. Você está dizendo para o seu subconsciente que você não aceita mais viver pequeno, e ele vai te obedecer. E aqui está algo que pode mudar tudo para você agora mesmo. A mente não diferencia realidade de imaginação. Ela não sabe se você está vivendo ou se está apenas visualizando. Então, quando você imagina com intensidade, com emoção, com detalhes, seu cérebro cria as mesmas conexões neurais que criaria se você estivesse vivendo aquilo de verdade. E essas conexões te preparam para agir, te preparam para reconhecer oportunidades, te preparam para estar no lugar certo, na hora certa. Então, use esse poder. Use a imaginação não como escapismo, mas como ferramenta de criação. Veja sua vida como você quer. E então, haja como se já estivesse vivendo dessa forma. E eu quero fazer uma pausa aqui para te dar mais um convite. Se você chegou até aqui, se você está realmente comprometido com essa mudança, eu quero que você não só se inscreva no canal, mas que ative o sininho de notificações. Porque eu vou continuar trazendo conteúdo que vai te ajudar a evoluir.
a crescer, a prosperar. E toda vez que você ouvir, você vai estar plantando mais uma semente de transformação na sua mente. E compartilhe esse vídeo, porque alguém que você conhece precisa ouvir isso hoje. Alguém está no ponto de desistir, e essa mensagem pode ser exatamente o que vai fazer essa pessoa continuar. Agora, vamos falar de algo que é ao mesmo tempo simples e profundo: gratidão. Você não pode atrair mais daquilo que você não valoriza. Se você não é grato pelo pouco que tem agora, por que o universo te daria mais? Gratidão não é só dizer obrigado. É sentir, é reconhecer, é honrar. Então, todo dia antes de dormir, liste 3 coisas pelas quais você é grato. Pode ser algo pequeno, uma refeição, uma conversa, um momento de paz. E sinta aquela gratidão no peito, porque quando você vibra gratidão, você abre espaço para mais bênçãos entrarem. E essa não é uma teoria fofa de autoajuda. É ciência, é energia, é como o universo funciona. E tem mais. Você precisa começar a agir como a pessoa que você quer se tornar, não depois que você tiver dinheiro. Agora, como uma pessoa próspera pensa, como ela age, como ela se cuida, como ela trata os outros, como ela investe seu tempo. Comece a fazer essas coisas agora. Não precisa gastar dinheiro que você não tem, mas você pode mudar sua postura, pode melhorar sua comunicação, pode se vestir melhor com o que você já tem, pode tratar as pessoas com mais respeito, pode ser mais pontual, pode ser mais confiável, porque prosperidade não é só dinheiro, é um estilo de vida, é uma energia. E quando você começa a viver dessa forma, mesmo antes dos resultados aparecerem, você está dizendo para o universo: eu estou pronto. E aqui está a verdade mais poderosa de todas. Tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Essa frase de Napoleon Hill não é motivação barata. É lei universal. Se você pode pensar, se você pode acreditar, você pode realizar. O único limite é o que você coloca na sua própria mente. E a maioria das pessoas vive dentro de uma prisão mental que elas mesmas construíram. Elas acreditam que não são capazes, que não merecem, que é tarde demais, que não têm o talento, que não têm a sorte. E essas crenças se tornam profecias autorrealizáveis. Mas, e se você escolher acreditar no oposto? E se você escolher acreditar que você é capaz, que você merece, que é a hora certa, que você tem tudo o que precisa dentro de você? O que aconteceria? Eu vou te dizer o que aconteceria. Você começaria a ver oportunidades onde antes só via obstáculos. Você começaria a agir onde antes ficava paralisado. Você começaria a criar onde antes apenas consumia. E aos poucos, passo a passo, dia após dia, sua vida começaria a mudar. Não de forma mágica, não de forma instantânea, mas de forma consistente, de forma real, de forma duradoura. E daqui a 1 ano, você olharia para trás e não acreditaria no quanto você avançou. E a pessoa que você era antes não existiria mais, porque você teria se tornado alguém novo, alguém mais forte, alguém mais confiante, alguém mais próspero. E tem algo mais que eu preciso te dizer. Você vai cair, vai ter dias ruins, vai ter momentos em que você vai duvidar de tudo, vai ter momentos em que você vai querer desistir. E está tudo bem, isso faz parte. O que não pode fazer parte é você ficar no chão. Você pode cair, mas levanta. Você pode errar, mas aprende. Você pode ter medo, mas age mesmo assim. Porque é isso que separa quem vence de quem desiste. Não é a ausência de obstáculos. É a capacidade de continuar mesmo quando tudo parece estar contra você. É a persistência. É a resiliência. É a fé inabalável de que você vai chegar lá, não importa o que aconteça. Napoleon Hill falava sobre a transmutação da energia sexual. Pode parecer um conceito estranho, mas é poderoso. É a capacidade de pegar a energia mais forte que existe no ser humano, a energia criativa, e direcioná-la para seus objetivos. Quando você controla seus impulsos, quando você direciona sua energia, quando você canaliza seu foco, você se torna uma força da natureza. Você se torna imparável. E isso não é repressão, é direcionamento. É usar sua força vital para construir ao invés de desperdiçar, para criar ao invés de consumir, para prosperar ao invés de apenas sobreviver. E agora chegou a hora de você tomar uma decisão.
Você pode fechar esse vídeo e voltar para sua vida normal. Ou você pode escolher, aqui e agora, que a partir de hoje tudo muda. Que você não vai mais aceitar a mediocridade, que você não vai mais aceitar a escassez, que você não vai mais viver com medo. Essa decisão é sua. Ninguém pode fazer por você. Ninguém pode te salvar. Você precisa se salvar. Você precisa se escolher. Você precisa decidir que você vale mais, que você merece mais, que você é capaz de mais. E quando você tomar essa decisão de verdade com todo o seu ser, o universo vai conspirar para te ajudar. As portas vão se abrir, as pessoas certas vão aparecer, as oportunidades vão surgir. Não porque você teve sorte, mas porque você se preparou, porque você acreditou, porque você agiu. E antes de terminar, eu quero que você faça uma última coisa comigo. Eu quero que você inscreva no canal, se ainda não fez. Eu quero que você compartilhe esse vídeo com pelo menos uma pessoa que você sabe que precisa ouvir isso. Porque transformação não é egoísta. Quando você muda, você inspira os outros a mudarem também. E juntos, a gente cria uma onda de prosperidade, de consciência, de poder que vai além de nós, que vai impactar gerações, que vai mudar o mundo. Então, essa é a sua virada. Esse é o momento. Você tem tudo o que precisa dentro de você. Você sempre teve. Só estava esquecido. Só estava dormindo. Mas agora você acordou. Agora você lembrou. Agora você sabe. E não tem volta. A partir de agora, você não é mais a mesma pessoa. Você é alguém que decidiu viver em abundância. Alguém que decidiu acreditar. Alguém que decidiu agir. E eu estou aqui, não para te salvar, mas para te lembrar do quanto você é poderoso, do quanto você é capaz, do quanto o mundo precisa de você vivendo no seu máximo potencial. Então vai, pega esse fogo que está aceso dentro de você agora e transforma ele em ação. Não amanhã, hoje, agora, porque a vida não espera, as oportunidades não esperam, e você já esperou tempo demais. É a sua hora, é o seu momento, é a sua virada, e nada, absolutamente nada, pode te parar quando você decide que vai vencer. Vai e conquista o que é seu por direito, porque você nasceu para ser grande, você nasceu para prosperar, você nasceu para vencer, e essa é a única verdade que importa.